Eu podia trazer para você aqui hoje as duas possíveis futuras contratações do Cruzeiro, que antes de vir para o Clube Celeste já está causando um tumulto nas redes sociais e, ao meu ver, desnecessário. Porque o que a gente mais vê durante a pré-temporada, durante o campeonato estadual, são pessoas dizendo assim, olha, o Cruzeiro podia ir atrás dos jogadores lá do interior paulista e tal, essa coisa. Aí quando o Cruzeiro vai atrás dos jogadores do Água Santa, time que está na final do Campeonato Paulista e que está prestes a se tornar campeão daquele torneio contra o, na minha avaliação, melhor time do futebol sul-americano hoje, a turma reclama. Eu não consigo entender. Mas e não é esse o assunto que eu vou falar, porque vocês sabem que eu não trato de especulações. É só esse ponto de observação mesmo que eu queria trazer, tá? O Cruzeiro está interessado em dois dos jogadores que pertencem a um time do interior de São Paulo, que participam e participaram do Campeonato Paulista e que estão na final do Campeonato Paulista com um time inexpressivo no cenário nacional. São jogadores bons, interessantes e que sim, talvez possam vestir a camisa do Cruzeiro e terão condições para isso sim. Tecnicamente sim. Você vai aguentar o peso da camisa é outra história e eu acho que sim. Vão aguentar o peso da camisa do Cruzeiro e jogar no Cruzeiro. Mas o assunto que eu quero trazer aqui, eu vou ser bem sucinto. Esse vídeo nem vai ser longo não, porque eu nem sei se eu consigo 10 minutos dentro desse vídeo, porque se eu estender a minha fala aqui, é capaz de eu falar o que não deve. E eu não posso falar o que não devo, porque eu tenho que ter responsabilidade com quem me acompanha. Eu quero falar de um assunto que incomoda muito, incomoda demais, algumas falácias que a gente ouve nas redes sociais. Os cagadores de regra, essa que é a realidade mesmo. E se servir pra você, beleza. Se não servir, beleza também. Não tem essa dificuldade, não. Ah, o Ronaldo tem que colocar a mão no bolso. O Ronaldo é pão duro, o Ronaldo não contrata, o Ronaldo não faz isso, o Ronaldo não faz aquilo, o Ronaldo não faz aquilo outro. O Ronaldo não sabe o que é Cruzeiro, ele não conhece a história do Cruzeiro, os gestores dele também que estão à frente do Cruzeiro desconhecem tudo e até certo ponto, aí eu concordo, eles de fato não conhecem mesmo a história do Cruzeiro como alguns poucos cruzeirenses conhecem. Mas o Ronaldo tem que contratar, porque o Cruzeiro tem que sobrevive de contratações. O Cruzeiro nunca sobreviveu de contratações, para começo de conversa. Grandes contratações. O Cruzeiro sempre fez grandes campanhas, conquistou grandes títulos com jogadores inexpressivos e também com refugos. O nome da moda é refugo. Eu não sei se você vai lembrar da Libertadores de 1997, o Cruzeiro tinha 6 refugos. Um deles vestia a camisa dessa. Era refugo. Palinha. O Cruzeiro trouxe 6 jogadores do São Paulo, trocando por 2. Imagine se isso acontece hoje. O time de 2003, o maior time, talvez o maior time da história do Cruzeiro, se não for o maior, é o segundo maior. O melhor. Porque talvez perderia apenas para o time de 66. O time de 66, você sabia que era todo mundo das categorias de base? O time de 2003, você sabia que 70% dele era das categorias de base? Você sabia que o Alex estava em baixa naquele ano? Que o Aristizábal estava em baixa naquele ano? Que o Maldonado estava brigado no São Paulo naquele ano? Que o Maurinho, o Cruzeiro aproveitou uma brecha para tomar ele do Santos? Vocês sabiam disso? Porque fica muito fácil pensar no time de 2018, 2017, 2018. Fica muito fácil. Só jogador renomado, tudo velho já, e ótimos jogadores, tecnicamente falando, inquestionáveis. Talvez não tinha muita saúde, mas tecnicamente inquestionáveis. Jogadores fantásticos com a bola, fantásticos. Grandíssimos nomes que o Cruzeiro tinha naquele ano. E esses mesmos caras causaram, através desses caras, foi causado o pior momento da história do Cruzeiro. Então, o que parece que está na cabeça do torcedor do Cruzeiro... porque, se você for lembrar do time de 2010, que foi vice-campeão brasileiro, ninguém queria aquele time aqui, não, gente. Ninguém queria aquele time aqui. E o time fez um campeonato, não foi campeão por causa do árbitro. O time de 2013
montado cheio de jogador de segunda divisão. Vocês sabem disso? Então tá tudo dentro do parâmetro, tá? As contratações estão dentro do parâmetro. Tem que dar liga, tá? Mas o assunto é, tá, não contrata, não põe a mão no bolso, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Eu ouvi até, não vou chamar de comunicador, cara. Pessoas, donas de canal aí, falando que ele na frente do Cruzeiro, ele faria o Cruzeiro muito melhor do que o Ronaldo tá fazendo. Gente, pelo amor de Deus. É muita idiotice, é muita ignorância falar uma coisa dessa. Ah, mas eu tenho informação, não me interessa ter informação. Não interessa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gerenciar um clube com a grandeza do Cruzeiro. Já parou para pensar na dimensão? O Cruzeiro teve agora, e esse é o assunto, bloqueado na justiça 30 milhões para o Fred. A culpa desse bloqueio é de quem? É do Cruzeiro de hoje? É da diretoria do Ronaldo? É de quem que é essa culpa? Como gerenciar isso? O Atlético, quando contratou o Fred, colocou uma cláusula contratual impedindo o Fred de jogar no Cruzeiro. E se caso o Fred viesse, pagaria 10 milhões. O Itaí Machado e o Wagner Pires de Sá foram lá, conversaram com o Fred e falaram: seu Fred, pode vir. Porque se você vier, a gente paga essa multa aí, se a gente não conseguir quebrar isso na justiça. O Fred veio. Eles não quebraram a multa, a dívida, a cláusula. Eles não quebraram a cláusula. E o Atlético cobrando o Fred. E o Fred cobrando o Cruzeiro. Coincidentemente, o Fred, com os juros e correções monetárias, deve o Atlético 30 milhões. E o Cruzeiro deve o Fred 30 milhões. A justiça foi lá e bloqueou bens do Fred no valor de 30 milhões, contas bancárias. O Fred foi lá e bloqueou a cota de TV do Cruzeiro de 2023. E aí, como você me explica isso? Porque pensar no imediato é muito fácil. Agora, pensar num passo na frente é difícil. Será que dá para entender que essa diretoria ela trabalha com os pés no chão e com a cabeça? Entendendo que daqui a pouco vai estourar uma bomba. Então, nós não podemos gastar determinados valores. Porque se essa bomba estoura, a gente precisa ter recurso para a gente poder sanar essa dívida, ok? Imediata. Então, se eu correr atrás de um credor e esse credor colocar 30 milhões aqui e eu gastar ela com contratações de jogadores para fazer a vontade de meia dúzia, quando a dívida estourar, como que eu vou fazer para pagar? E se o Cruzeiro não conseguir reverter essa situação aí? Um dinheiro que a gente conta para poder manter o salário em dia. Ah, mas tem uns 100 milhões e 100 e poucos milhões do Pedrinho. Tá, mas não é isso, não é esse o caso. O caso aqui é gestão. Perdão, o caso aqui é gestão. O caso aqui não é se tem dinheiro do Pedro ou se não tem dinheiro do Pedro. É como que nós vamos gerir essas dívidas que estão prestes a estourar no colo da diretoria. A gente tem que parar de pensar em nós, porque eu quero ser feliz imediatamente. Eu sei, eu também quero. Hein? Em todas as áreas. Perdão, vocês acham que eu entrei aqui no YouTube e eu já não queria estar brilhando como os grandes representantes do Cruzeiro que tem aí, com mais de 100 mil inscritos? Vocês acham que eu não queria isso? Não. Mas existe um ponto que deve ser levado em consideração. Ele se chama tempo. Você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa projetar o tempo. Eu queria que o Cruzeiro contratasse um timaço para a gente já chegar a arrebentar no Campeonato Mineiro, ganhar com os pés nas costas, já chegar no Campeonato Brasileiro postulante ao título, mas essa não é a realidade do clube. Sabe por quê? Não é porque os caras não querem montar um time pro Cruzeiro, não. É porque existem essas dívidas aí que a qualquer momento elas explodem. E quando elas explodem, ninguém, os corneteiros não aparecem para poder falar. O problema é do Ronaldo, e eu sei. Ele assumiu o Cruzeiro, hein? O problema é dele. Mas eu não posso ser ignorante a ponto de falar, você tem que contratar jogadores grandes e você tem que pagar as dívidas. Isso é ignorância, isso é burrice falar um trem desse, gente. Na boa, cara. Tem hora que nem o Jó,
que é o pai da paciência, tem paciência com algumas coisas no meio de alguns torcedores do Cruzeiro. Não tem... Então, gente, é o básico. É o mínimo. Não precisa forçar a mente muito, não. Não precisa pensar demais, não. É só olhar para o ontem. O ontem. E quando você olha para o ontem, 2019, porque foi onde estourou tudo, quando você olha para o ontem, ele te obriga a olhar para o amanhã. E quando você olha para o amanhã, você percebe que tem coisas que aconteceram ontem que elas vão trazer o seu resultado amanhã. Então não tem como eu pegar o dinheiro do hoje e meter ele no hoje sem pensar no amanhã, porque o amanhã virá e ele é cruel. São dívidas em cima de dívidas. Não tem dificuldade para entender esse negócio aqui não, cara. O que precisa ter é boa vontade e inteligência. E nem precisa ser muito inteligente não, porque eu não sou muito inteligente não, e eu sei disso. Não precisa ser muito inteligente, precisa ser pouco inteligente e entender o processo. Saber que o seu hoje mal gerido destrói o seu amanhã.